Nilda. How are you today? Good. Good. Trabalhou muito hoje? Quantas casas você limpou hoje? 3 casas. 3 houses. And 1 move out. My goodness. I'm sorry. 3 houses and 1 move out. Wow, yes. Today you worked a lot. You worked a lot today. Very good. Do you remember what we studied last class? Yes. Aprendemos, né, o what, which, where, when, why. A resposta do why é o because, né? E aí nós temos também o how. O how é como. Como. Por exemplo, how do you clean your house? Bom, Como você limpa a sua casa? yeah, how do you clean your house? How do you clean your house? Aí uma perguntinha, how do you clean your house? É como a gente pergunta a maneira de como a gente faz as coisas. Por exemplo, às vezes você pode estar num restaurante chique, né? Aí tá lá um pratinho de escargot, você não sabe como comer escargot, né? Você diz, how do you eat this? How do you eat this? Então fica aquela coisa que você não sabe como fazer, então se pergunta. Ou a gente pode perguntar também no nosso universo aqui, nós podemos perguntar how do you say in English? In English. Agora você pode fazer essa pergunta. How do you say cavalo in English? Horse. Agora você pode perguntar, como é que fala isso em inglês, Mr. Fisher? Então a gente fala, how do you say in English? Say é dizer. Isso. Ou falar. Isso. Muito bem. Ele é mais para o dizer. Às vezes é falar. Por exemplo, quando a outra pessoa escuta, a pessoa não fala, a outra pessoa só escuta, entendeu? Só eu falo. Então, nesse caso, eu falo. A mesma coisa às vezes acontece com o tell, só que o tell é mais contar uma história, às vezes contar alguma coisa a você, né? Tenho um segredinho para te contar. Então nesse caso aí é mais o tell. Tell é o tal. Tell, que é o T-E-L-L, to tell, né? To tell, muito bem. Tall é alto, com A, né? Lembra que A de alto, tall, né? To talk. Talk é conversar. Aí os dois estão falando. Aí os dois, eu falo, aí você escuta, daí você fala, eu escuto, estamos tendo a conversação daí. Parece muito similar, né? Todos esses parece bem similar mesmo. Só que o talk ele é mais para conversação, as duas pessoas vão falar. O tell é para eu te contar algo, to tell a story, contar uma história, tá vendo? Eu tenho um segredo para te contar, tenho uma história para te contar. Então, e to say, necessariamente você só vai dizer as coisas. Você vai dizer algo, I need something to say. Okay? Tenho algo para te dizer, tá? Que é um pouquinho diferente de contar, tá bom? Apenas dizer, você está falando sem muita preocupação que a pessoa escute. Então, to say. Muito bem. Então tá. Então aqui nós temos how do you say in English. Ok? Very good. Então temos o how. E o how, ele é como. Só que às vezes ele é uma palavrinha no português que a gente já não usa tanto. Que é o quão. Quão. Então, nesse quão, a gente pode fazer tudo. Ó. Quão velho é você? How old are you? A gente não viu o verbo to be ainda, mas a gente já vai ver. Ou quão alto é o prédio. Então, tudo isso. How e mais alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente também vai usar o quanto custa. Quanto, né? Nós temos o how much, né? Quanto custa. Isso. Isso, how much? Eu tenho um aplicativo, vai conversar com o cliente, saber pagou no aplicativo.
aplicativo? Sim. How much do you pay em app? Yeah. App. How much do you pay? Muito bem. Daí na questão de valor, a gente usa o how much. Na questão de dinheiro, né? A gente usa how much. O how much a gente usa mais para coisas não contáveis. Por exemplo, water. A gente não faz isso, né? Porque não tem como contar a água. A mesma coisa a gente fala, por exemplo, para comida. Nossa, olha quantas comidas tem no meu prato. Não faz sentido nenhum, né? Porque a gente não conta comida. A gente fala uma comida, duas comidas, três comidas. Então, a gente não conta comida, tá? Então, a gente usa how much para essas coisas. Ou, por exemplo, sentimentos. Sentimentos, a gente não fala um amor, dois amor, três amor. Não tem isso, né? A gente não conta. Então, a gente usa how much. Então, how much do you love me? How much do you love your husband? Nilda, how much do you love your husband? Como é que você responderia isso? Your husband é seu marido. Your husband, seu marido. How much do you love your husband? Much. Much. I love him. Vamos lá. I love him very much. Repeat. O him é o quê? Him é ele depois do verbo. I love him very much. I love him very much. Yes, very good. Okay. Muito bem. Então tá vendo que são coisas que a gente não conta, tá? A água, a comida, o amor, são coisas que a gente não pode contar. Muito bem. Meu coração tem 2.000 amor pela minha mulher. Não tem como contar, né? I love her very much. I love her very much. Né? Então temos isso. Muito bem. Agora vamos ver o outro então. How many? How many? Se o much a gente não pode contar, o many a gente conta. Então, how many do you have? Se eu perguntar ali, travesseiros. Travesseiros é pillow. Pillow. How many pillows do you have? How many pillows do you have? I have 10 pillows. Wow, that's nice. I have 10 pillows. Very good. Isso mesmo, I have 10 pillows. Tá vendo? Então você pode contar. Você foi lá e contou, certo? Então são coisas que a gente pode contar. Olha só uma coisa que acontece com o how many e que é diferente do how much. Tá vendo a palavra que eu usei? How many? Coloquei depois how many para travesseiro. Qual é a palavra para travesseiro que eu usei? Lembra? Pillow. Pillow. Muito bem. Então, essas palavrinhas que a gente usa nas perguntas, a gente coloca elas no plural, tá vendo? Ó? How many pillows? Tá vendo? É quantos travesseiros? A gente não fala no português quantos travesseiros você tem. Não falamos assim, né? A mesma coisa a gente faz no português. E voltando ali para o how much, a mesma coisa a gente não fala, nossa, quantas águas. Não dá de fazer assim, né? Quanta água. Nossa, quanta água. Você pode falar assim, nossa, quanta água. Tem muita água aqui, né? Tem, por exemplo, abrir a torneira. Tem, nossa, quanta água. Você não precisa de tudo isso. A gente não fala, nossa, quantas águas. E tipo, eu posso usar o how much para perguntar um preço. Claro, claro. Por quê, Mr. Fisher? Por que a gente usa o how much em vez de o how many? A gente usa o how much quando a gente está com uma coisa, um valor. Um valor não é uma coisa contável. Um valor, dois valor, três valor. Entendeu? Qual é o valor? É 2 valores. Como assim é 2 valores? Me fala em dólar, caramba. Que o dólar eu posso contar. Então tá. Tá vendo que o dólar você pode contar. Nós não podemos falar. A pessoa pergunta, quanto custa? É um valor. É 2 valor. 2 valor é feio, né? Demais. 2 valores. Então, você não pode responder assim, porque a gente está perguntando o valor das coisas, certo? Ou o custo das coisas. Quanto custa? É um custo, 2 custos, 3 custos. A gente não fala assim. Por quê? Um custo não dá de contar, né? Agora,
a gente representa em dinheiro. Dinheiro a gente pode contar. O dólar, a moeda, a gente pode contar. Certo? $1, $2. E olha só, por exemplo, a nota, né? A nota do dólar também conta. A gente pode, quantas notas de $1 você tem? Quantas notas de dólar? Tenho uma, duas. Quantas notas de 100? Tenho 10. Quantas notas de 1? Tenho 10. Você pode trocar uma pela outra? Me dá 10 notas de 1, eu te dou 10 notas de 100. Legal, né? É a mesma coisa? É o mesmo número, mas é o mesmo valor? Não. Tá vendo como as coisas mudam daí? Né? Olha só a diferença do how many e do how much. How many, nós podemos contar. Então, quantas notas você tem? Quantas notas? Tá vendo que a palavrinha está no plural. Quantas notas? Eu tenho 20 notas. Então, sempre que eu usar how many, é no plural. Isso, as palavras vão vir no plural depois do how many. Por exemplo, how many books? Tá vendo? Quantos livros? How many books? How many kids? How many kids? Quantos filhos? Quantas crianças? How many kids do you have? How many pictures do you have? Tá vendo que tudo depois do how many tá no plural? Né? É só o how much que não vai estar no plural. Por quê? São coisas que não se conta. How much do you love your husband? Não fala assim, how much do you love? Não existe isso. How much do you love your husband? How much water do you drink? A gente não tá how much waters do you drink. Não tem como. Quantas águas você bebe? Então a gente usa de forma informal. Uma água, por favor. A gente fala, né? Garçom, uma água, por favor. Uma Coca-Cola, uma Coca. A gente fala porque a gente está se referindo a uma latinha, uma garrafinha. E o garçom também já entende esse tipo de comunicação. Entende? Agora, se você chega num lugar onde que não tem a medida de água, não tem uma medida, sei lá, um desse, por favor. Tipo, me vê um pouco, né? Por exemplo, bebida no café. Me vê um cafezinho. I want some coffee. Eu quero um pouco de café. Eu quero um pouco de café. Eles falam, I want some coffee. Eles não falam, I want a coffee. Tá, para nós faz sentido no português, que a gente já entende uma xicarazinha de café, né? Me vê um café, um cafezinho. I want a cup of coffee. Yes. I want some coffee. Yes. Some é um pouco de café. Então pode vir numa xícara, pode vir num copo, pode vir numa colher. O outro é some, é uma quantidade, some, algum, um pouco. E I want a cup of coffee, que é um copo, uma xícara de café.